A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos no canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes. E é isso, irmãos, é mais uma vez que se encontramos aqui para falar a respeito dos pecados e da salvação e da santificação. Porque esse canal, irmãos, ele está no ar justamente para isso. E ontem eu vi uma conversa de uma pessoa que se diz pastora, e eu fiquei muito estarrecido com uma pessoa que se diz pastora, está atrás de um altar, de um púlpito, orando, pregando a palavra, mas ela não tem conhecimento nenhum do que está fazendo. Por essa razão, meus amados irmãos, que eu convido vocês para indicar esse canal para outras pessoas, porque vocês podem observar, irmãos, que não tem ninguém, outra pessoa que esteja pregando, ensinando vocês o que eu estou fazendo. Eu faço pesquisa, e eles falam a respeito das coisas que estão acontecendo, que vai acontecer, e o povo como que o povo está vivendo. Mas passar para vocês o conhecimento real das coisas são poucos. E o que eu tenho falado para convidar vocês, irmãos, é compartilhe com outras pessoas. Só falta só 2 para se inscrever. Só 2 inscritos para mim começar a estar ao vivo. E aí, irmãos, é aonde você, eu, nós vamos chegar a um ponto X da questão e o ponto X de partida para a nossa nova vida em santidade e santificação, para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Esse é o foco desse canal. Se vocês têm interesse de herdar o reino dos céus, então, meus amados irmãos, eu aconselho vocês e convido vocês, comecem hoje a mudar. Porque muita gente não sabe nem quem são, muito menos para onde vão. E é isso, irmãos, que eu tenho falado para vocês sempre. Estudem a palavra para você descobrir quem vocês são e qual que é o teu futuro. Porque o nosso futuro depende do presente. O que você fizer hoje vai ser manifestado lá no futuro. E o que mais Jesus tem trabalhado, deixou tudo bem claro, foi isso. Tudo escrito aqui, irmãos, para nós se preparar. Para você conhecer quem é você, quem é Jesus e como chegar até Ele. Entenderam, irmãos? E hoje eu vou falar a respeito. Eu não vou citar nome, por questão de ética, mas essa pessoa falou para mim ontem, falando para eles a respeito de estudo da palavra. E aqui não tem mais nada que dá ensino, estudar, não dá estudo para ninguém, porque nós já estamos no Apocalipse, com a maior grosseria, com a maior estupidez. E é isso, irmãos, que é desse tipo de pessoas que eu estou alertando vocês para não seguir essas pessoas. Porque não sabem nem o que falam. Se nós estivéssemos já no Apocalipse, porque ainda nós estamos no princípio da dor.
a tribulação ainda não chegou. Uma das profecias que já foi falada e está se cumprindo, mas ainda não chegou a hora, é quando o rio Eufrates secar. E já faz 35 anos que ele está diminuindo o volume de água. Mas ainda não secou. E a tribulação ainda não chegou. E é isso, irmãos, que eu tenho falado para vocês constantemente, que eu trago o conhecimento de vocês, para vocês estudarem a palavra, para vocês vigiar, orar sem cessar, para que vocês formem um escudo espiritual em torno de vocês, para que esse tipo de pessoas não aborde vocês e não venha manipular. Porque eu bato muito em cima desses falsos pastores, porque está escrito falsos mestres. E está cheio por aí, irmãos, cheio de gente por aí. Olha, é tremendo, irmãos, dói na minha alma, porque eu fico trabalhando, me esforçando. Eu levanto de madrugada a estudar a palavra, orar, pedir para o Senhor Jesus a direção das coisas, para me empregar e ensinar aquilo que o povo que o Senhor quer, que tem um povo que está me seguindo. Então é para essas pessoas que eu estou pedindo para o Senhor Jesus me mandar mensagem o que Ele quer que eu pregue. E eu estava trabalhando hoje, um solzão bem rachando e quente, mas eu estava com a minha mentalidade na Bíblia, que eu estava estudando a palavra, capítulo e versículo, que eu estava estudando ontem. Aliás, hoje de madrugada. E agora, depois que eu tomei o banho, eu estava sentado ali no meu escritorinho, observando, aguardando, com a Bíblia aberta. E ele me mostrou hoje, irmãos, para esclarecer por que tem certas pessoas que não sabem, não têm conhecimento, estão ali em cima de um altar, atrás de um púlpito, com a Bíblia na mão, mas não sabem nem quem são. E nem sabem nem o que estão falando, só falam o que está escrito ali, mas não tem sentimento, não tem dom espiritual, não tem a visão espiritual, não são convertidos. Porque a pessoa que não é convertida que fala uma besteira dessa. E é isso, irmão, mais uma vez eu falo para vocês. Eu estou alertando vocês para isso, para vocês não caírem nas lábias de uma pessoa dessa. A minha esposa, falando com ela, que eu não sou muito de pregar, eu gosto mais de dar estudo. E ela falou com a maior estupidez, com a maior arrogância. Aí eu não vou dar estudo, hoje eu não tenho mais que dar estudo para ninguém. Porque nós já estamos no Apocalipse, o que está chegando aí? Quer ver o que está escrito aqui em Apocalipse, do capítulo 9, do verso 13 em diante? Primeiro, irmãos, eu vou falar aqui aonde tocou a quinta trombeta. Vê que ainda não aconteceu isso aqui. E tinha, melhor, quarta trombeta. Irmãos, outra hora eu pego para você, que esse aqui eu não cheguei no conhecimento, mas que tem o foco hoje da mensagem, é do verso 13 em diante, que é a sexta trombeta, que é a respeito do rio Eufrates. A sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta,
e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Solta. Ainda não foram soltos. Ele está secando, porque ele não secou ainda. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Você viu que está na cara que não aconteceu isso ainda? Então a trombeta não foi tocada, o rio Eufrates ainda não secou. Vocês estão entendendo, irmão, quanto que vocês estão sendo ludibriados por certos tipos de pessoas que estão em cima de altares, que se diz altar, mas lá é um show, é um palco para show gospel. Porque palavra não tem, convertido não são, revestido do Espírito Santo também não são. Entenderam? Nem batizado foram tomar banho na água. Batismo é honra, é transformação de vida. Vocês estão entendendo a seriedade dessas coisas? E o número dos exércitos dos cavaleiros é de 200 milhões. Eu vi o número deles. O seu João estava falando. Que viu, foi mostrado para ele o que vai acontecer. Isso é revelação. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre elas cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo que saía da sua boca. Já aconteceu isso? Não, ainda vai acontecer. E a razão pelo qual eu estou falando, vocês se preparem, para vocês não estarem incluídos nessa 1/3 parte dos homens para ser morto. Entenderam? É o motivo pelo qual a palavra existe para isso. A outra também ali, que quando a estrela, a 5ª trombeta tocar, que é uma antes dessa, vai descer uma estrela com a chave do abismo. E isso, irmãos, esses vai sair do abismo, na hora que abrir aquela tampa do abismo, vai sair fumaça, como de uma grande fornalha. E vai sair dali de dentro daquele abismo gafanhotos com cabeça de homem, dente de leão, cabelo de mulher, rabo de escorpião, e o corpo dele, corpo de cavalo, fazendo barulho como se seja um cavalo arriado, cheio de corrente, coisa toda. E o rabo dos cavalos tem o mesmo veneno, o mesmo poder do escorpião, para ferrar os homens. E os homens vão receber aquele castigo ali, daquela ferrada, daquele cavalo, e vai ser tão dolorida, tão doída, que vão rolar no chão, vão pedir para morrer. E a morte vai fugir deles. É só estudar. Mas eu conheço várias pessoas crentes que têm medo.
Não querem nem ouvir o Apocalipse. Agora me diga, irmão, que tipo de ser humano você acha que uma pessoa deve alcançar o reino dos céus? Nunca! Porque são totalmente desprovidos de conhecimento de quem são e quem é Jesus e qual é o seu futuro. Estão vivendo segundo o curso do mundo. O que estão vendo, o que estão sentindo, entenderam? O que estão conseguindo. É só isso. Isso eu acho que para eles está bom. Vão nas igrejas, nos templos, porque igreja de Jesus não são. Porque igreja é grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, ajudar uns aos outros e ensinar uns aos outros. Isso é bíblico. Isso está no dicionário do Almeida. Que igreja? E agora, quem que não está seguindo Jesus, como pode ser igreja de Jesus? Não é. Se não é igreja, também não é membro do corpo dele. Irmãos, irmãs, ouvintes, seguidores, acorda. Se preparem para que não esteja incluído na terça parte dos homens para ser torturado e morto. Entenderam, irmãos? Entenderam, irmãs? A razão pelo qual esse canal foi aberto para isso. Jesus não faz acepção de pessoas, irmãos. Porque quando Jesus veio, foi enviado ao mundo, não tinha ninguém salvo, não tinha ninguém. Estava todo mundo destituído da presença de Deus. Aí depois que Jesus veio, que foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, e ele ainda ficou 40 anos, 40 dias ainda no meio do povo, que andando para cá, provando que ele tinha ressuscitado, com o mesmo corpo. E ele subiu ao céu, irmão, e deixou o povo dele preparado. Entenderam? Ele deixou um povo. Olha o que está escrito em Mateus 28, 18 a 20. E essa pastora vem falar besteira dessa. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso foi antes de Jesus subir. Falou para os seus discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Ensine. E um pastor que não ensina seu rebanho, suas ovelhas, ele está morto espiritualmente, matando as que estão com ele. Por isso, irmãos, que essas 67 igrejinhas que eu visitei, e outras grandonas por aí, as grandonas estão tudo corrompidas. E os outros pequenininhos são tudo fora da palavra. 67. Não tem espaço para o Espírito Santo, para os anjos. Jesus não está presente nesse lugar, porque não há conversão, não há quem crê em Jesus, quem conheça Ele, quem viva para Ele. E Ele ainda falou ainda, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como que Jesus vai estar numa igrejinha dessa? Povo tudo morto espiritualmente, não conhece quem são e nem quem é Jesus. O que está escrito? Em 2 Coríntios, capítulo 6, 14.
Que não há comunhão nenhuma entre as trevas e a luz, entre o fiel e o infiel, entre Jesus e o maligno. Não há nada disso, irmão. Ou você está com Jesus, ou você está no mundo, não pertence a ele. Irmãos e irmãs, seguidores, despertem enquanto é tempo. Se você morrer antes de você pedir perdão, se arrepender e mudar, você não vai ser salvo. Está escrito. Por isso diz aquele que morrer no pecado vão receber um corpo para a condenação, mas aqueles que morrer em Cristo vão receber um corpo santificado para a salvação. E eu falo isso sempre para você despertar, irmão. Você não sabe o que vai acontecer quando sair da porta da tua casa para fora, para a rua. Você não sabe o que vai acontecer de noite na tua casa quando você estiver dormindo. Ninguém sabe. Somente Deus e Jesus tem tudo preparado. Se está escrito que nem todos os nossos fios de cabelo da nossa casa estão contados, se caiu um é por a permissão de Deus. Aí já caiu bastante, ó. Entenderam? Então, meus amados irmãos, fica esperto. Comece hoje. Dobra o teu joelho. Toma uma decisão, uma atitude. Mas sair do mundo e não voltar mais. Não ser igual a porca. Depois de lavada, volta para o lamaçal. E está cheio desses tipos de pessoas. Milhares, não é pouco. É milhares. Faz uma pesquisa. Só nas Assembleias de Deus, quantos mil pessoas estão desviadas que saíram de lá e não estão mais lá? E tudo batizado. Tudo tomaram banho na água. Que transformação receberam? Fizeram tudo ao contrário. Batismo nas águas é para sepultamento dos pecados e renascer uma nova vida, uma nova pessoa, sem pecado. Ressurgiu das águas, recebe o dom do Espírito Santo. E esses não receberam, foram transformados. Foram acrescentados mais pecado ainda na vida deles. Porque estão fazendo tudo o contrário. Ceia e batismo é a ordenação de Jesus. Igreja é constituída por ele. E agora ficam aí com esse nhenhenhen em cima do altar aí, sabe? Que show gospel, dói na alma da gente, que lá em palavra nada, oração nada. Não oram uns pelos outros. O cara entra lá do jeito que entra. É a mesma coisa que você entra num lugar apertado. Tem que entrar de ré para sair de frente. De tão estreito que é aquele, de tão perverso, que caminho tão ruim, tão pesado, tá? Você não sente a presença do Espírito Santo. Porque quem está vivendo uma vida em santidade, é só ele chegar no ambiente e já ver como é que está. Olha para as pessoas e já sabe quem são. Isso se chama-se discernimento de espírito. E só tem discernimento de espírito quem vive a palavra verdadeiramente, conhece a palavra, pratica ela, crê em Jesus, confia. Que está vivendo em santificação, recebe esse dom de discernimento de espírito. E aí ninguém te engana. Foi o que aconteceu com aquela outra igreja anterior dessa que eu fui visitar.
Depois da reunião que nós tivemos lá para acertar de tarde para começar a trabalhar, fazer evangelismo e arrumar a igreja lá, arrumar salinha das crianças e tudo. Cheguei em casa, não consegui dormir, não sabia por quê. Até que eu falei, Senhor, por quê? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me dizer dessa reunião que eu estou orando, estou pedindo para o Senhor? Se for da vontade do Senhor, que me dê, que abençoa nós. Se você não for, mostra que está errado. Era 4 horas da manhã, quase 5 horas. Aí veio tudo que ele ia fazer comigo. E aí no outro dia, quando chegou de tarde, eu conversei, liguei para ele, mandei uma mensagem para ele, não falando do que eu recebi. Depois me diz uma coisa, pastor. Eu, segundo a reunião que nós tivemos ontem lá, eu só vou dar andamento no projeto que nós temos, na nossa conversa, se eu fizer um contrato com você de eu ter 2 dias, ter um espaço aí, porque tem espaço, fazer uma sala para mim dar ensinamento para os alunos, para o povo. Eu não vou fazer nada com os teus que já estão aí. Eu quero a liberdade de fazer evangelismo e buscar os que estão lá fora. Aí eu quero ensinar eles, preparar eles para entregar para você. Ó, esse aqui está pronto para isso, para esse aqui lá. O cara deu pulo. Falou, não, com certeza, porque o meu projeto que eu tenho aqui com o pastor Santo é outro. Depois nós vamos fazer isso aqui, porque a norma da igreja é que a pessoa não pode chegar aqui dando estudo e pregando essa coisa, tem que ficar uns tempos no banco como membro, para depois começar a desenvolver aí. Aí falei para ele, ó, não foi você que me tirou das trevas, não foi você que me ungiu a pastor, não foi você que me deu o dom de ensinamento, não foi você que me batizou com o Espírito Santo. E quem é você para me tirar eu da unção que Deus me deu para voltar na estaca zero? Falei, quem é você? Falei, olha para você. Falei, você nem convertido não é, cara. Falei na cara dele que o cara que faz isso, uma traição, é falso, infiel. Entenderam? Então vocês vejam, irmão, que tipo de pessoa que tem. Se eu não tivesse essa preparação, esse conhecimento, e dobrar meu joelho e orar, porque eu não faço nada sem antes eu receber a resposta. E eu não perco, irmão. Tudo quanto é coisa que vem, quando eu vejo qualquer coisa, surge algum projeto, alguma proposta para mim, eu dobro o meu joelho no chão e falo, Senhor, se é o Senhor que é da tua vontade que isso aconteça, estou aqui para fazer a tua vontade. Mas se não for, mostra para mim ou afasta de mim. Isso aí. Porque o Senhor me conhece, sabe a minha intenção para o quanto eu te adoro, confio em ti, creio em ti. E o Senhor nunca errou e eu nunca me deixou cair em tentação. E não é agora que você vai me deixar. E vem, irmão, vem a resposta. De uma maneira tremenda, irmãos, que eu, assim, a minha alma, sabe, é que eu vivo com o que eu estou sonhando. Por que você não faz o mesmo? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Se para mim funciona eu estar em oração e na palavra, vivendo e praticando, para todo aquele que quiser. O que Jesus falou lá em João 14, 21? Aquele que ouve as minhas palavras e os guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Agora eu pergunto para vocês, irmãos, para vocês entrar em reflexão. Olha para você, estude a palavra, porque se você estiver estudando a palavra, você vai ter a resposta de tudo. Aqui é uma biblioteca resumida, porque está escrito que se fosse escrever tudo o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, o que Jesus fez, esse planeta era pequeno para servir de biblioteca, para guardar todos os livros dele. Agora então só com isso aqui, ó. Tá tudo aqui dentro, já é o suficiente. Aí vem a fé, a confiança, o crer, o praticar e viver a palavra. Aí sim, ele enche o mundo. Estão entendendo, irmãos? Então continue indicando esse canal para outros. Salve mais alguém, se salve você, se prepare você e chame outro para se preparar também. Tá bem? Teus amigos, teus colegas, teus parentes, tua família mesmo. Porque o que eu estou ensinando vocês, irmão, não é para tua destruição. É para a tua salvação. Tua e de todo aquele que crê. Amém? Fica com vocês essa mensagem. E amanhã estarei com outra de novo. Se prepare. Observa com quem você está ouvindo. O que você está ouvindo, de onde está vindo. Que fonte que está vindo. Mateus 7:21, leia lá o que está escrito lá. No teu nome fizer isso, não para dizer aquilo, dizer o quê? Jesus falar, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Então não adianta cantando o nome de Jesus por aí e fazendo coisa errada. Tá bom, irmãos? Fica esperto, porque o dia está chegando. Deus abençoe a todos.